Gramofone. Muito bem, boa noite, gente. Estamos começando aqui mais uma série de programas de entrevistas, hoje com convidados especiais, né? Primeira gravação da turma de publicidade, né? Módulo 2, e hoje temos como convidado o professor Vanilton Dudek, que vai falar um pouquinho sobre história contemporânea e especificamente Revolução Industrial. Boa noite, Vanilton. Boa noite, Amaury, boa noite a todos e a todas que estiverem ouvindo. Tudo bem, Vanilton. Só para começar assim a conversa, né, mais um tom de bate-papo, né, a ideia é tentar reconstituir em modo audiovisual aqui a história contemporânea, né, em capítulos. Sei que vai ficar bastante deficiente essa situação, mas se fosse para tentar assim eleger, né, um marco inicial, sei que é também difícil para a história, né, fazer isso porque as datas às vezes não são muito precisas, mas se fosse eleger um marco inicial assim para a idade contemporânea, o que você colocaria como marco inicial? Então, Amaury, tem um historiador bastante renomado chamado Eric Hobsbawm. Ele coloca como o início da idade contemporânea justamente esse período das revoluções, né? Que ele chama de revolução dupla, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. No qual ele vai dizer que a Revolução Industrial, enquanto ela é a revolução no campo da economia, né? No campo do mundo dos negócios, no campo da produção e da técnica, a Revolução Francesa ela é a revolução que traz uma grande transformação no mundo das ideias, os conceitos modernos, né, de democracia, de política, república e tal. Enfim, eu colocaria como marco justamente esse período que vai justamente no final aí do século XVIII. A Revolução Industrial não tem uma data, um início, né, um recorte cronológico tão preciso como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a historiografia trata como o início dela no 1789, né, a partir da queda da Bastilha. Mas enquanto isso a Revolução Industrial não, né, ela é mais vista como quando a gente começa a observar um processo de produção cada vez maior, mais rápido, né, e a transformação também no campo dos transportes, da comunicação e tudo mais. Né, que isso aí data de meados aí do século XVIII para cá, mais ou menos, né. Perfeito. Até tanto é que eu sempre comentei com eles em aula, assim, né, que sempre a gente está num período, quando a gente aborda essas revoluções, a gente sempre está num período assim de transição, né, entre uma situação e outra. Então, assim, sempre tem um fato que vai acontecer, mas que tem alguns outros fatores que propiciaram essas revoluções que a gente abordou, né, que a gente também fala de várias outras revoluções ao longo da história, né? Principalmente para a idade contemporânea. Daí eu queria que você tentasse colocar assim, alguns fatores principais, né, que propiciaram essa revolução industrial, assim, já que ela não tem uma data exata, né, mas alguns fatores talvez tenham contribuído para que ela se desse início, né? Primeiro de tudo é pensar que é uma revolução que começa na Inglaterra, né? Então esse processo de industrialização ele tem início no Império Britânico. E por que lá, né? Primeiro que a gente precisa pensar que a Inglaterra não era o país mais rico, não era o país mais populoso, e aí, portanto, não são essas as condições, né, que deram à Inglaterra, né, o pioneirismo na Revolução Industrial. A gente pode colocar outras questões, e aí muito mais de cunho político, de cunho filosófico, inclusive, porque a Inglaterra é a primeira grande nação na Europa a pensar numa certa separação entre aquilo que é discutido dentro das universidades e o que é discutido no campo religioso, né, porque as universidades inglesas são as primeiras, né, a desenvolver um tipo de conhecimento que é mais voltado para as questões técnicas, separado de questões religiosas. Então esse pensamento filosófico inglês que leva
as ideias de uma produção, né, de forma mais técnica, é pioneiro dentro desse espaço. O fato da Inglaterra ter matéria-prima suficiente para isso, né, porque se a gente pensar que a primeira fase da Revolução Industrial ela é principalmente impulsionada pela produção de tecidos, né? A gente vai ver que as colônias inglesas propiciavam, né, as matérias-primas que era necessária então para a produção desse tecido. O fato da Inglaterra também, lá desde 1651, ter feito os chamados atos de navegação, lá com Oliver Cromwell, no qual vai, de certa forma, fazer com que os ingleses passem a dominar todo o comércio do Mar do Norte, Mar Mediterrâneo. Isso também vai influenciar para que os ingleses, de certa forma, sejam aqueles que tenham o maior índice de comércio e relações, né, econômicas com outras partes ali da Europa e da Ásia. Então tudo isso vai ser um conjunto de coisas que vai fazer com que os ingleses comecem a perceber a necessidade de se pensar num tipo de produção mais rápida, em menor tempo, portanto, e pensando então no lucro dessa produção, né? Por isso que nesse ambiente, é porque a gente sempre tem que pensar que qualquer tipo de conhecimento científico ele existe para suprir uma necessidade do presente, né? Nada se constrói do nada, né? E aí, portanto, quando a gente pensa naquelas máquinas, né? A máquina a vapor, o tear mecânico, tudo aquilo lá que foi inventado pelos ingleses no período, tem a ver justamente com essa demanda pela produção mais rápida que os ingleses começam a perceber, e aí vira meio que um objetivo de de todos aqueles que produziam algo dentro da Inglaterra, pensar nessa produção mais técnica e até mesmo com uma menor influência do Estado, né? Como já era da filosofia, do pensamento inglês lá com o John Locke, de pensar nessa coisa do Estado menos interventor nas relações econômicas. Foi isso, inclusive, que gerou essa ideia do neoliberalismo, né? Exatamente, dá para se dizer que, enfim, o neoliberalismo ele é algo recente, mas o liberalismo clássico, né, ele nasce nesse mesmo contexto, nessa mesma toada aí da produção mais rápida, em larga escala. Não é à toa que no contexto desse Império Britânico que você vai ter John Locke, por exemplo, que é o pai dessa filosofia liberal, o liberalismo econômico lá com Adam Smith, né, o cara vai escreveu Riqueza das Nações ainda no século XVIII, que é onde a gente ouve pela primeira vez, né, a teoria sobre a mão invisível do mercado. Tudo isso tem a ver, tá nesse contexto inglês, ele era escocês, né, e aí está dentro dessa discussão do que está ocorrendo na Inglaterra no século XVIII. E você citou ali a obra do Hobsbawm, né, que eu achei bem interessante, e eu sempre colocava para eles assim em sala que a obra dele é uma aula de economia, né? E assim, a gente percebe que ao longo aí da disciplina, né, com essas obras, e abordando todos esses fatos aí da história contemporânea, essa questão principalmente da Revolução Industrial, a gente percebe como que essas esferas todas elas têm que trabalhar em conjunto, né? Eu sempre frisava para eles que, na minha opinião, como eu tenho essa formação um pouco mais da sociedade, né, para mim a esfera social sempre foi a que me chamou mais a atenção, sim, né? Mas a gente tem aí a esfera da política, a economia, né, sociedade, a religião também foi bastante influenciadora nas ideias, né, dessas revoluções. Mas a gente estava falando ali sobre economia, né? O capitalismo é outra situação que também ela já estava ali constituída, né, nessas revoluções antes mesmo das pessoas perceberem, né, do indivíduo perceber. Então, assim, eu queria saber de você, o que você acha que influenciou mais, né? A Revolução Industrial ou o capitalismo? O que dá pra gente falar é que as duas coisas ocorrem concomitantemente, né? As coisas estão acontecendo junto, né? Ou seja, o espaço do capitalismo é espaço da industrialização, né? Tanto é que é importante a gente frisar o seguinte, né? A gente tem um marco para o início da Revolução Industrial, certo? Que é a meados aí do século XVIII. Mas a gente não tem um marco para o fim da Revolução Industrial. Ou seja, aquela mesma sociedade que foi se transformando no século XVIII é
a sociedade que a gente vive hoje. Claro, com bastante transformações, enfim, né, com bastante mudança, mas o motor que faz com que a economia funcione, ele mais ou menos é aquele que foi impulsionado ali a partir do século XVIII. Por isso que quando a gente pensa em capitalismo, a gente está falando justamente do processo de industrialização, né? Tanto é que a gente vai falar, por exemplo, de uma segunda fase da Revolução Industrial, que é quando a gente vai pensar no chamado imperialismo, que é quando a Revolução Industrial sai somente da Inglaterra e vai para outras nações ali da Europa, os Estados Unidos também. Isso também é a expansão do próprio capitalismo, né? Porque, em tese, o que é essa ideia do capitalismo que está surgindo ali, né? É um tipo de economia que, a partir de agora, você tem o chamado capitalista, né? Que é quem detém os meios de produção, e que, a partir de agora, aquele que trabalhava, que fazia sua função, né, e, portanto, constituía a sua própria identidade com o trabalho, ele deixa de fazer essa função e passa a ser um operário que trabalha para esse capitalista vendendo as suas horas de trabalho. Então, é nesse contexto que a gente consegue, pela primeira vez, visualizar e vislumbrar exatamente como que se dá essas relações do capitalismo. E como você falou, né, a gente não pode olhar para isso somente pela ótica econômica, né? A gente tem todo um contexto social, cultural, que envolve a religiosidade, envolve as questões filosóficas, e a própria economia, obviamente, que vão proporcionar a emergência desse tipo de sociedade, que é a sociedade capitalista, né? E aí a gente vai ver as transformações ocorrendo de forma conjunta, né? Então, você tem essas transformações nas relações de trabalho, você tem as transformações no campo da sociedade, por exemplo, que começa, de certa forma, quando se percebe explorada, começa a contestar também as questões de como que a gente pode melhorar essas relações de trabalho. E aí, por exemplo, surgindo, né, os movimentos sindicais, essa coisa toda, tudo acontecendo de forma concomitante, né? Tanto é que a gente só vai ouvir falar nesse termo capitalismo muito depois do contexto que ele começa, né? Porque é quando a gente tem um certo distanciamento do tempo que a gente consegue entender melhor como as coisas ocorrem. Muito bem, então. Eu vou chamar o Vitor, que foi eleito em Assembleia Geral, o representante da turma, para fazer a primeira questão. Vitor, vamos lá. Professor, primeiramente eu queria agradecer você por estar aqui hoje. Eu particularmente escutei muita coisa boa sobre você, do pessoal da outra turma. Todo mundo falou como você é um professor realmente brilhante, como você realmente abriu a cabeça deles. Então eu agradeço a oportunidade de estar entrevistando você hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer é de que tipo de discurso ideológico ou retórico predominava a sociedade durante a Revolução Industrial e como ele contribuiu para legitimar e impulsionar as mudanças econômicas e sociais na época. Então, primeiramente, eu que agradeço o convite, né? Sou muito grato a vocês e para mim é uma honra estar aqui de volta na Uniuv, né? Onde eu trabalhei durante tanto tempo. Então, a gente tem todo um conjunto de retórica que, a partir desse momento, começa a operar dentro da sociedade para que isso funcione, né? Percebam, a ideia do empreendedorismo, por exemplo, né? O deixa fazer, deixa acontecer, né? O laissez-faire, né? Como os economistas fisiocratas chamavam. Que é a ideia de que se a gente deixar a sociedade livre para produzir, né, sem nenhum tipo de intervenção do Estado ou de uma força, né, acima da sociedade, ela vai conseguir produzir mais, né? E aí começa a ocorrer dentro da sociedade a ideia de que só basta você querer, só basta você acordar de manhã, né, cuidar do teu tempo e produzir, e aí você vai conseguir chegar aos patamares do que... Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. E esse é um discurso que em primeiro momento, a sociedade ocidental, no início do século XIX, e até hoje esse discurso ocorre, né, mas principalmente nessa fase inicial, ele caiu muito bem nos ouvidos de muita gente, né? E muita gente ficou deslumbrado com esse negócio, né? Só que aí, obviamente, que tem pessoas que começam a observar a sociedade, começam a observar
aonde que as coisas estão caminhando, como que as coisas estão caminhando, e começam a tecer críticas a isso, né? Dizer, muito mais precisamente por conta da esperança de crescer na vida, né? As pessoas ficam com essa esperança, se eu trabalhar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, eu chego onde tal pessoa chegou, mas tem todo um padrão posterior a isso. A pessoa que chegou lá no topo, ela tinha parentes ricos que influenciavam, já tinha uma certa fortuna. Então todo esse padrão acaba se estabelecendo e as pessoas acabam sendo consumidas e tendo meio que lavagem cerebral para poder seguir esse ritmo. É justamente o que o modelo quer que faça. As pessoas acabam produzindo mais assim e se tornando apenas cegas do sistema. Uma coisa dá pra gente refletir desse processo, né? Primeiro pensar o seguinte, que sim, no capitalismo qualquer um pode ficar rico, mas nem todos vão ficar. Sim. Essa segunda parte que as pessoas não pensam. Quem é que vai limpar a privada do rico depois, né? Precisa, né? Então todo mundo, né, pode ficar, mas pouquíssimos vão. E aí começa a se vender uma ideia de que a nossa vida ela deve girar em torno disso, né? Da gente produzir mais, a gente, né, enfim, enriquecer a partir dessa produção e tal. Mas a gente vai perceber que, observando, né, a sociedade, observando os contextos de crise que a gente teve, né, no desenvolvimento do capitalismo, a gente vai ver que sempre que a sociedade, desde a fundação, desde o início desse processo revolucionário, né, da Revolução Industrial, do capitalismo, por aí vai, sempre que a sociedade acumulou, a gente teve grandes contextos de crises globais. Né? Então a gente tem 2 marcos importantes, que é a crise de 29 e mais recente a crise de 2008, que é justamente crises com desfechos muito parecidos, né? E que volta-se sempre para a ideia, não, é necessário que haja em certos momentos um Estado que de alguma forma faça políticas públicas para aqueles que de certa forma não conseguem se inserir no processo de produção, na sociedade capitalista como um todo. Vocês sempre me perguntam aí da propaganda, né? Onde que tá a propaganda? Essa aí é a propaganda. De que por meio do capitalismo, todo mundo tem essa igualdade, né, de possibilidades, que pode ficar rico, mas tá aí onde começa um dos problemas, né? Mas a igualdade tá para quem, né? Tá para qual lado? Tá para aquele que... E aí a gente vê, né, que um pouco da função da propaganda é essa, né? É dizer que fazer com que as pessoas imaginem que elas podem fazer parte, né? Sim. Basta elas ter algo, né? Para fazer parte de algo, elas precisam possuir, né, aquele objeto, aquela marca, né? E isso é muito dessa sociedade industrial. Essa sensação de pertencimento da sociedade, as pessoas procuram muito, muito por isso. Por isso, igual o professor mesmo fala quando as pessoas falam do iPhone, do carro do ano, da tal marca, justamente as pessoas apenas querem fazer pertencer à sociedade. Então, o máximo que elas puderem chegar naquele nível social ou querer parecer, se sentir um pouco melhor, essa esperança deles ascenderem na sociedade, já é o suficiente, essa migalha de esperança. Esse princípio da ideia de exclusão aí é parte do discurso, né? De que aquele que não produz, aquele que não possui, aquele que não compra, aquele que não consome, ele é aquele indivíduo da margem, né? E aí se tem uma ideia muito ruim desse indivíduo que fica à margem. Né? É curioso a gente pensar até que, por exemplo, tinha um termo, quer dizer, existe esse termo hoje, mas com um significado diferente, que para os gregos era muito positivo. A palavra ócio, por exemplo, para os gregos era algo muito positivo, né? Porque o ócio era justamente, né? Aquele momento que você não está fazendo nada e que, portanto, de fato, você está fazendo, transformando a tua cabeça, você está podendo estudar, você está podendo refletir sobre o que você faz, sobre a sociedade, enfim, o que você é e tal. Na sociedade industrial, o ócio ele vira algo extremamente pejorativo, negativo, né? Você está ocioso aí, significa que você não está produzindo, você é um inútil dentro da sociedade nesse momento, né? E aí a gente acaba incutindo essa ideia de que eu preciso a todo momento estar produzindo, né? Eu preciso estar... Quando na realidade, o momento que a gente está com a nossa mente voltada para refletir sobre as coisas, é onde de fato acontecem as transformações, né? Que aí a partir dali a gente consegue saber exatamente para onde vai, né? Senão a gente vira um alienado que só está, né, lá no Charles Chaplin, lá no Tempos Modernos, né? Aquele cara que só está apertando parafuso e nem sabe mais por que está fazendo isso. Uma outra pergunta minha aqui, né? Já que nós estamos falando aí de algumas situações não
perfeitas, né? Que tipo de crise assim a Revolução Industrial ela gerou, né, ao longo dessas fases todas ali dela. Até hoje a gente pode falar, né, de repente. Então, primeiro assim, né, eu não gosto de... Eu não tomo posições maniqueístas, né? Existem coisas boas, né? O bem e o mal, né? Porque eu acho que a sociedade ela se explica muito mais a partir de um monte de caos que vão ocorrendo e as coisas são boas e são ruins. Para alguns são bons, para outros ruins e tal. Eles já entenderam que para existir um tem que existir o outro. Então, para existir o burguês tem que existir o explorado. Quantos mil pobres tem que ter, né? Enfim. E aí, mas... né, fazendo essa ponderação, a gente vai perceber que a gente teve... A primeira grande crise do sistema financeiro foi a crise de 1929, né? Crise, né, bastante conhecida e tal na história, que é a quebra da Bolsa de 29. Né? Essa quebra da Bolsa ela foi o primeiro impacto global assim, que a gente teve desse acúmulo de capital desenfreado e que em certo momento você não tem mais para quem vender, ou seja, não tem mais mercado consumidor suficiente. E aí você tem a queda vertiginosa ali do valor das ações lá na Bolsa de Nova York e as empresas quebram. Mas a gente vai perceber ali o quê, né? Que o impacto mais significativo não vai ser nas empresas, né? Não vai ser nas marcas, porque depois elas se recuperam. Vai ser na sociedade como um todo. Muita gente se suicidou naquele período, muita gente... quebrou e nunca mais conseguiu, né, se reestruturar, ficou desempregada. Isso na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil teve um impacto gigantesco, né, a partir dessa crise. A gente vai ter justamente o processo que a gente chama de Revolução de 30 aqui. Então todos aqueles embates que ocorrem lá no início do governo Vargas, a transição, é tudo reflexo dessa crise, né? A própria Segunda Guerra Mundial tem a ver com a crise de 29. Então aí eu diria que é uma primeira grande crise que a gente consegue observar economicamente falando. Mas a gente vai ter outras, né? Crises que ocorrem até hoje e a gente vê continuamente, que é a própria ideia de que a partir da revolução, dessa sociedade industrial, a gente tem impactos ambientais feitos, né, pelo ser humano que a gente nunca tinha visto, né? Tanto é que alguns cientistas vão chamar justamente essa idade da Revolução Industrial para cá de antropoceno, né? A gente está saindo do que era a idade geológica do Holoceno, né, para o antropoceno, que é pela primeira vez aquilo... tudo que ocorre dentro, né, em questões climáticas da Terra tem uma intervenção direta do ser humano, né? E aí esse talvez seja o impacto mais visível que a gente mais sente cotidianamente até hoje. Perfeito, porque a próxima pergunta é justamente sobre a questão do impacto, que é de que forma a Revolução Industrial influenciou o surgimento da publicidade moderna e as estratégias de consumo em massa. Porque justamente depois, durante a Revolução Industrial, então teve a melhoria de altos maquinários, da melhoria do papel e das máquinas. Então, nessa questão, a massa de informação acabou circulando mais fácil. Mas, em questão mais geral, Zona, como é que ela influenciou o surgimento assim, dessas mídias mais impactantes? Primeiro, vamos pensar que a Revolução Industrial deixou o mundo, entre aspas, menor, né? Sim. Porque a partir daí a gente consegue ter uma conexão... já lá no século XIX você tinha conexão semanal entre Londres e Nova York, né? Ou seja, navio a vapor que circulava. Você já tem o cabo telégrafo, né, que já está ligando Estados Unidos com a Europa ainda no século XIX. Ou seja, era possível você fazer comunicação instantânea, ainda que pelo código Morse, né? Mas comunicação instantânea de um continente para outro ainda no século XIX. A gente sempre acha que a gente está numa era extremamente transformadora e que a gente talvez, né, eu percebo isso muito cada vez mais na galera mais nova assim e tal, que a gente está numa era transformadora e que nunca houve nada igual. De fato, né? Mas quando a gente pega... Eu cito sempre um documento do século XIX que é de um viajante americano, que ele era um comerciante e ele fazia essa transição, né, essa viagem semanal levando mercadoria e jornais, né, entre a Europa e os Estados Unidos no século XIX. Texto de 1883, se eu não me engano. E aí ele cita algo mais ou menos assim, né?
a sociedade hoje ela tá extremamente rápida, né? A comunicação é instantânea, as pessoas conseguem se comunicar, né, estando de um lado dos Estados Unidos, na costa leste ou na costa oeste, se comunicar de forma instantânea. E ele fala exatamente assim. Vai chegar o tempo próximo que a gente vai poder estar em casa e de repente pedir, né, algo para comer e sem precisar se deslocar de casa, né, receber isso em casa, né? Então ele tá narrando um tipo de sociedade que é lá do final do século XIX e que para ele era uma sociedade do caos, uma sociedade da transformação, e é muito parecido com o que a gente vive hoje. A gente sempre tem essa sensação, né? E isso foi impulsionado justamente por esse processo de industrialização, né? Que é a necessidade de você produz, então você precisa gerar mais propaganda do teu produto, mas eu acho que a publicidade ela vai além disso, né? Ela não serve só para gerar uma propaganda de um produto, né? Mas ela serve para fazer com que as pessoas comecem a ter necessidade de consumir algo que elas nem imaginavam que elas precisavam. Numa sensação, e agora cada vez mais uma sensação, como a gente falava antes, de pertencimento, né? Então se mistura muito o fato de a tua existência estar condicionada àquilo que você tem, né? A tua capacidade de consumir alguma coisa, né? O que antes a cultura fazia, as sociedades faziam, por exemplo, a questão de música, a questão de literatura, o que isso gerava pertencimento agora se tornou muito o capital, né? Os itens, o que realmente é físico, os bens físicos, os bens materiais, isso acabou se tornando realmente a cultura também da sociedade. Então, essa forma da música, da literatura, todas as coisas que a gente tinha, que a gente herdava, acabou se perdendo muito por conta depois da Revolução Industrial, já que as grandes massas, elas viviam isso, muita compra, muito luxo. O consumismo acabou ficando muito poderoso, né? E tanto é que um impacto que a gente percebe mesmo, e quem fez uma leitura muito interessante disso é os cientistas sociais da Escola de Frankfurt, né? Quando eles vão cunhar o termo indústria cultural, né? Porque aí eles vão dizer assim, né? O que os norte-americanos estão fazendo é dar um passo além daquilo que era simplesmente vender produto, né? Que a partir de agora é vender cultura. Sim. E isso é algo muito mais poderoso, né? Para os Estados Unidos poderoso, e eles vão dizer que para o resto do mundo perigoso, né? Porque o que acontece? As pessoas passam a não querer somente comprar um produto legal que vem de outro lugar, mas comprar o modo de vida das pessoas de outros lugares. E a partir do quê? A partir de algo abstrato, né? O filme, né? A música. Daqui a pouco você quer ser igual, né? Ter a vida que o cara do filme, da série tem, sem você nem perceber, nem se dar conta disso, né? Não que seja uma coisa extremamente ruim. A globalização não precisa ser uma coisa extremamente ruim. Não. Mas justamente por conta do apagamento de outros tipos de cultura. Exatamente. Culturas que eram muito escassas, que já não eram bem vistas, principalmente com a questão de muita propagação, até mesmo demonização das outras culturas, elas acabam se apagando cada vez mais por conta desse tipo de coisa. Até porque se a gente pensar numa definição de cultura, a cultura é costume, né? Sim. Cultura é costume que a gente vai adquirindo e se relacionando através do tempo, né? Sim. Então, agora, quando você coloca indústria cultural, significa que a cultura de um lugar ela não está sendo determinada pelas relações de convivência daquele lugar, né? Ela está sendo impulsionada pelo poder econômico que outras nações, que outros lugares têm de imprimir a sua cultura. O que vai gerando mais dinheiro vai se tornando cada vez mais cultural. Exatamente. Então, é por isso que a gente gosta de... Né, e eu vou falar no geral, né? A gente gosta de música americana, de filme americano, de série americana. Inclusive, aí quando você vê... mas estão produzindo agora série brasileira, filme brasileiro, mas com uma estética americana. Sim. Né? Enfim, e aí isso faz parte... a gente tá, né, como você falou, não é parte desse processo de globalização, né? Mas eu acho que sobretudo as pessoas têm que entender que elas estão fazendo parte disso, né? Sim. Para ter opção, né, de fazer parte ou não, né? Mas pelo menos entender de que lugar que aonde elas estão fazendo, do que elas estão fazendo parte. Porque daí fica muito triste, né, que a gente vê brasileiro dizendo que a música brasileira é ruim,
que os filmes brasileiros são ruins, que os livros brasileiros são ruins, mas será que eles deram realmente uma verdadeira oportunidade para a cultura, para o lugar onde eles vieram, ou eles só estão dando só atenção só para a cultura norte-americana? Apenas para poder fazer esse papel de pertencimento que o capitalismo realmente quer e fique girando na sociedade. E aí uma coisa assim, nem a questão de ser bom ou ruim exatamente, somente, né? Sim. Mas é ter acesso, pelo menos, né? Sim. É ter, né, olhar, pelo menos perceber que existe, né? O saber, enfim. Mas é parte desse processo que está incluso na Revolução Industrial, que trouxe muita coisa legal, que é a possibilidade da gente conhecer coisa do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo esse fortalecimento, né, de uma cultura onde a indústria ela é mais poderosa do que outras, né? Então, aproveitando, já entrando na última pergunta, você vê então que realmente a publicidade acelerou o processo dos jornais e revistas para alcançar o público cada vez mais conectado, assim, então, na globalização no geral. Sim, tá incluso, né, nesse processo. A publicidade ela se desenvolve de forma concomitante a esse processo de globalização, né? Porque Sim. A gente vai justamente... se a gente pega, né, a publicidade de forma mais concisa, assim, ela vai estar ali nos anos 20, anos 30 para cá, né? Uhum. Que está justamente impulsionado pelos próprios meios que começam a ser desenvolvidos ali e popularizados, né? Como o rádio, depois, logo em seguida, a TV. A imprensa já existia, mas se a gente pensar em questão de imprensa e publicação e publicidade de massa, é desse período para cá. Então, somente com essas questões de desenvolvimento tecnológico que a gente tem essa possibilidade. Uhum. Mas a publicidade, ela vai surfar, obviamente, nessa onda aí, e é a partir desse momento que a gente vai ter cada vez mais o próprio entendimento do que é fazer publicidade, né? Porque se você pega um jornal lá do início do século XX, você tinha a descrição do produto, né? Sim. Isso para eles era fazer a propaganda do produto. E vocês, né, estão estudando publicidade, vocês sabem melhor do que eu que hoje a gente não faz assim mais, né? A gente faz outras coisas, né? Que é o que a gente falava aqui, né? A ideia de pertencer a algo, a sensação que você vai ter ao possuir aquele produto, enfim, de forma muito mais abstrata. Uhum. Bom, eu tenho mais uma pergunta, professor, se o senhor me permite. Muito obrigado. Que a nossa colega Naomi, ela queria muito fazer, sobre a questão da Revolução Industrial e que é a questão dos direitos trabalhistas hoje em dia. Deixa ela fazer, então. Deixa ela participar. Cadê a Naomi? A Naomi tá aqui? Vem a Naomi. Fique à vontade, Naomi. Quer falar? Eu ia dizer que pode ser no outro microfone, mas tudo bem. Recentemente, no Brasil, a gente está discutindo a questão da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, e a minha pergunta seria como que, ao longo dos anos, foram evoluindo as questões trabalhistas e como a gente chegou aqui, nesse momento? Então, daria um podcast inteiro, né, essa discussão, mas ela é extremamente pertinente e importante para a gente pensar. Não sei se eu poderia falar de outro tópico, porque na verdade assim, os tópicos que eu tenho para abordar, eles antecedem essa questão sua, assim. Não sei se, acho que, porque assim, a gente teve, eu vou voltar um pouco lá algumas gerações, a gente vai nesse... Vocês que mandam. Vai para lá e para cá. Teve algumas situações, assim, principalmente que geraram crises bastante fortes, né, que acho que até hoje pode ser que seja um fator que contribua para manter essa relação aí que a Naomi está querendo abordar, que é a questão na época lá dos cercamentos de terras, né? Como é que foi esse episódio, assim, porque ele também provocou algo que a gente chama que é a questão da saída desses do campesinato, desses povos dos campos que vieram para a cidade, né? Como é que foi isso? Então, pensando em todas essas questões de relações de trabalho que justamente começam a partir desse processo de cercamentos, né? Porque o processo de cercamentos justamente levou, né, aos camponeses, a partir, né, dessa lei fixada pelo parlamento inglês, a perder aquelas terras que eram chamadas terras comunais, né? Que eles produziam ali o seu sustento e tal, e a partir de agora começar a se submeter cada vez mais a esse trabalho que é o trabalho dentro das fábricas e tal. Se a gente fizer um pequeno
histórico, né, de como que é as relações de trabalho, as horas de trabalho, né, as leis trabalhistas, elas foram se transformando a partir da Revolução Industrial. A gente vai pensar em alguns marcos, né? Primeiro, no início você não tinha nenhuma regra, né, nenhuma lei. Né? Você tem a formação do sistema de fábricas, né, como o Hobsbawm vai chamar, um sistema que, a partir de agora, as pessoas elas são tiradas, né, do seu espaço de produção, que era um espaço artesanal, e levadas para um espaço agora vigiado, né, para que elas produzam na frente, então, portanto, daqueles que estão pagando a sua hora de trabalho. Esse é o sistema de fábrica. Né? E aí, tanto é que, se a gente observar, é a partir desse momento que a própria ideia de tempo ela se altera, né? Porque o relógio era algo que as pessoas tinham, já existia, né, relógio, mas era algo que tinha em casa, tinha numa parede, mas não se dava tanta importância para isso. Agora, com o processo de Revolução Industrial, a gente vai ter, com esse sistema de fábrica, cada vez mais esse controle do tempo, né? Que as pessoas precisam a todo tempo estar produzindo algo. Então, quando as pessoas se preocupavam com as estações do ano para ver o plantio, agora o tempo ele é contado todos os dias, às vezes todas as horas, né? Porque são as horas de trabalho que contam. Tanto é que relógio de bolso, né, se populariza nesse momento, depois o relógio de pulso se populariza nesse momento. O grande símbolo, né, da maior cidade inglesa é um relógio, né, da capital inglesa é um relógio, o Big Ben. Então não é à toa isso, né? Porque justamente tem a ver com esse controle do tempo. Porque nada mais se a gente pensar, a relação de trabalho passa a ser o quê? O controle do tempo. Não é mais você que controla o seu tempo. Quem controla o seu tempo é aquele que te contratou, para que durante esse tempo que ele te contratou, você vai fazer produzir para ele, né, aquilo que ele quer. Né? No início não existia regras para isso, né? Então, portanto, tem relatos aí de gente que trabalhava 16 horas por dia, né? 18 horas, talvez. Principalmente, né, os relatos que a gente tem de mulheres e crianças, né, sendo submetidas a esse tipo de trabalho. E aí, os próprios trabalhadores... que não, e é isso que a gente tem que pensar também. Tem um historiador chamado Edward Palmer Thompson, que ele vai escrever sobre a formação da classe operária inglesa, né? Ele vai mostrar como que os operários não ficaram assistindo isso de forma totalmente passiva, né? Eles começam justamente a partir desse tipo de exploração, né, ao se sentir explorados, a se organizar, né? Que é o surgimento do que a gente conhece por sindicatos hoje, né? Primeiro, as pessoas elas trabalhavam, né, com essas horas de trabalho, sem um contrato formal, sem nada, e aí daqui a pouco estavam na rua e não tinha mais o que fazer. Né? Esses próprios operários começam a organizar para fazer caixinhas, né, para que aquele que ficasse sem emprego ele recebesse esse caixinha que era do operário. Que é a ideia de seguro-desemprego, por exemplo, que a gente vê hoje. Depois começa a se pensar em horas máximas previstas aí para trabalhar por dia. Então a gente tem a instituição da lei das 8 horas de trabalho. É por isso que na Inglaterra a gente vai ter talvez o primeiro país a pensar em condições melhores de trabalho. Porque é na Inglaterra que isso tudo surge. Os sindicatos ingleses são muito fortes, né? A classe operária inglesa é muito organizada, muito forte. Então você vai ter lá escalas que são muito menores do que a 6x1 que a gente está aqui agora nesse debate pensando em instituir aqui no Brasil. Então, ou seja, depois disso a gente vai ter a expansão dessas leis trabalhistas em outras realidades, né? Mas sempre partindo dos grupos operários. E é somente quando esses grupos operários começam a se organizar de tal forma a criar partidos políticos para que eles possam concorrer a chegar no parlamento, chegar, né, a poder executivo, é que de fato essas sociedades vão começar a se modificar. Né? A gente vai ter, por exemplo, nos anos 30, né, com o New Deal lá nos Estados Unidos,
as primeiras leis americanas que vão começar a prever também seguro para aqueles que estão, né, perderam seus empregos lá durante o processo de crise lá, impulsionado, né, pela quebra da Bolsa. Não é à toa que no Brasil é nesse tempo também, nesse período que isso tudo vai chegar. Então, esse debate é um debate que nas sociedades onde ele foi feito, ele já vem sendo feito desde o início do processo de Revolução Industrial, ele é muito mais bem resolvido, né? Agora aqui no Brasil a gente vê, e aí infelizmente eu olho com bastante pessimismo até por essa discussão, porque inclusive grupos, né, que seriam grupos, e aí pensando, né, naqueles que representam mais os operários, nem esses mesmos estão falando de forma mais concisa, né, nessa redução da escala. Mas é um debate que eu acho que a sociedade como um todo ela deveria comprar, né? Porque isso não se trata de trabalhar menos, né? Se trata de ter uma condição melhor de vida, né? Uma condição melhor de existência, né? Para que as pessoas possam, de fato, além de trabalhar, poder também ter o seu tempo de pensar, de fazer as suas coisas. Porque tem uma reflexão que o Marx faz, né, sobre isso lá ainda no século XIX, né? Ele vai dizer o seguinte: o que aconteceu, né, nesse processo de transformação do trabalho que era um trabalho manual para o trabalho agora dentro da fábrica? Não foi só uma mudança de modelo de trabalho, foi uma mudança existencial. Ele vai partir do seguinte princípio: o que é o trabalho? O trabalho é aquilo que a gente faz para transformar algum recurso natural em alguma coisa que a gente vai utilizar. Esse trabalho ele não transforma só o recurso natural, ele transforma o próprio trabalhador, porque a nossa identidade ela é o reflexo do que a gente faz perante a sociedade. O publicitário ele é um publicitário, ele não é só o cara que faz publicidade, mas ele é conhecido por ser um publicitário. O professor, enfim, toda a função de trabalho confere identidade para as pessoas de alguma forma. Portanto, lá no início desse processo de Revolução Industrial, aquele sujeito que era o artesão ou o marceneiro que fazia algo de madeira, ele deixou de ser um marceneiro e passou a ser o quê? Um operário, que é um cara que faz uma parte desse processo e nem entende mais o processo todo, como o marceneiro sabia fazer uma mesa, por exemplo, e faz dentro da indústria uma parte desse processo. E aí foi separado das pessoas o pensar do fazer, né? Então quem pensa não faz, porque é o cara que coordena todo esse processo de produção, e quem faz não consegue pensar, porque não entende de todo o processo de produção e também nem tem tempo para fazer isso. Porque o cara que trabalha de segunda a sábado, com horas exaustivas de trabalho, a única coisa que ele quer é chegar em casa e relaxar e pensar qualquer outra coisa que não seja refletir muito sobre algo complexo, né? Então, portanto, não é à toa que você vai ver em sociedades onde as pessoas trabalham mais horas, são sociedades que as pessoas têm menos nível educacional, né? São sociedades onde as pessoas vão menos para a universidade, são sociedades onde as pessoas têm menos conhecimento para produzir algo, né? E simplesmente vão operar um monte de coisas ali, né? Nesse debate sobre o que está acontecendo dentro das IAs, né, das inteligências artificiais, que é justamente em várias funções sendo substituídas, né, é interessante que a gente pode fazer um paralelo total, né, sobre como que a Revolução Industrial que surge lá no século XIX, lá na virada do 18 para o 19, ela tem os seus mesmos impactos ainda ocorrendo na sociedade com roupagens diferentes, porque aqueles que também foram separados da sua forma de trabalhar e agora são operários dentro da indústria, é muito parecido com o que acontece hoje com a inteligência artificial, né? Com aqueles que agora não podem, né, simplesmente enfim, alguém que não eu, por exemplo, né, não manjo de fazer uma imagem, né? Esses dias eu estava lá fazendo uma imagem com inteligência artificial. Me senti bem mal, né? Pensando, podia ter conversado com alguém lá
tantos amigos que eu tenho do design aí, da publicidade. Mas por quê, né? Porque é reflexo, né, desse processo de revolução. Só um parênteses ali para abrir, né? O professor Vanil estava falando dessa questão do sujeito não precisar mais, né, conhecer o processo todo. Lá a gente viu que era a questão da divisão do trabalho, né? Que hoje a gente também vai chamar modernamente de especializações. E até é bem interessante porque você começou a citar ali a obra do Chaplin, ali, né, Os Tempos Modernos. Ele fala muito da questão de alienação também das realidades. E tudo isso aí, gente, a gente viu lá naquela primeira disciplina de teorias da comunicação, quando também a gente viu a escola de Frankfurt, né? Então essa questão de divisão do trabalho, do sujeito não precisar mais ter conhecimento do processo todo, né, que ele vai dividir, executar, até mecanicamente, né? Lá no filme do Chaplin ele faz uma brincadeira assim com isso. Isso aí vai propiciar com que o indivíduo fique extremamente assim, fora dessa realidade, porque ele já não tem mais essa parte do contexto todo, né? Então isso a gente vai entrar em questões lá de alienação, né? E hoje em dia a gente vê muito disso, né? Dessa questão do indivíduo estar sempre focado muito numa especialidade, e aí ele não tem essa parte do todo, né? Do contexto da realidade de hoje. Aquelas mesmas, é só a gente pensar, né? Hoje a gente vive nas chamadas bolhas dentro da internet, né? Que a gente só vê aquilo que o algoritmo traz pra gente e tal, e aí a gente acaba criando uma realidade que a gente acha que é a real, né? É muito parecido com essa alienação que surge lá com a alienação do trabalho, né? Porque o que é a alienação, né? Você tá alheio ao que está acontecendo como um todo, né? E talvez um dos grandes impactos da Revolução Industrial do capitalismo é esse, né? Da gente ser muito bom em fazer algo especificamente, mas estar alheio a um monte de coisas que ocorrem na nossa volta. Se a gente pensar, um industrial, ele é um cara muito bom em produzir aquilo que ele faz, ele é muito bom em ganhar dinheiro, mas para ele fazer isso, ele tem que estar alheio ao que o resto da sociedade o que está ocorrendo no resto da sociedade, né? Por exemplo, né? Beleza, se tem pobreza, isso não é meu problema, né? Eu estou alheio a esse processo. Não posso e esse ser é um tipo de alienação. E resolver tudo. Né? E isso é alienação, porque a sociedade, você faz parte da sociedade, não só de uma fatia da sociedade. Eu queria chamar os outros grupos ali a participarem, né? Elejam aí seus representantes, os grupos 2 e 3, para fazer a questão para o professor. Que a gente já quase se encaminhando para finalizar aqui. Quem que venha participar? Queria dizer muito obrigado pelo professor por responder as perguntas. Valeu, estamos aí. Valeu. Obrigado. Venham, povo. Quem que são os... Mas faça aqui no microfone. Só para não ficar no vácuo aqui, tem uma outra obra interessante que eu comentei para eles ali, né? Que acho que comentei, mas aqui é aquele filme, aquela obra, né? O romance O Germinal, que é do Émile Zola, que fala também da situação de exploração dos mineradores ali de carvão, né? E eles vão tratar, inclusive, dessa parte ali de um dos trabalhadores ser um pouco mais esclarecido, né? Porque ele advém de uma família um pouco mais de posses mesmo, né? E ele começa ali a tentar incutir essas ideias ali de exploração, né? Contra a revelia lá do empregador, né? E aí eles vai gerar essas situações de conflito, e é o que a obra tenta retratar, essa questão de exploração, a questão de alguém um pouco mais esclarecido, né, tentar trabalhar essa questão de consciência da classe, né, trabalhadora. Vamos lá, grupo? E esse próprio embate, né, cara, das classes, ou seja, dos interesses, né, ele faz parte, a gente não pode entender isso como algo problemático na sociedade,
Porque justamente esse é o motor que faz com que a sociedade, de alguma forma, progrida, né? Ela vai num processo de progresso, né? Não é à toa que, volto a dizer, as sociedades mais ricas do mundo, se a gente pegar pelo conceito capitalista mesmo, são as sociedades onde a classe operária é mais esclarecida, tem melhores condições de trabalho. A gente não vai ter riqueza em sociedades onde as pessoas são exploradas, isso não. Então, boa noite. Boa noite. A pergunta que a gente trouxe para você, né, sobre a Revolução Industrial, é possível dizer que a Revolução Industrial, né, ela deu origem a uma forma de violência sistêmica. E não apenas só no trabalho, mas na exploração ecológica e colonial. E aí a gente queria perguntar para você, né, qual que é a sua opinião referente a como esse legado continua a manifestar hoje? Então, é interessante porque, apesar da Revolução Industrial, historicamente, né, no recorte cronológico, ela ser um período pós-colonial, né? Mas é o período justamente em que as bases do colonialismo se assentam, né? Porque a gente teve, se a gente pegar, né, numa divisão de períodos, o colonialismo ele se dá principalmente a partir do século XV, XVI, XVII e tal. E o século XVIII é justamente a decadência das colônias, né, do sistema colonial, e no século XIX é quando se tem as independências, né, a partir da América, e mais posterior no século XX na África. No entanto, é justamente com a Revolução Industrial que as ideias do colonialismo elas se assentam nesses lugares. Por quê? Porque mesmo os países se tornando independentes, as sociedades desses países, culturalmente e economicamente, elas continuam, ou mais ainda, dependentes de países, né, mais ricos, né, como os Estados Unidos e a Europa. Então, a gente mesmo tendo se emancipado politicamente, a gente é dependente no aspecto cultural, no aspecto econômico a partir daí. Então isso impacta negativamente, muito negativamente, né? Porque a gente vai pensar que questões que são problemas como o racismo, como a misoginia, isso tudo não é questão que existia nas colônias, né? Isso são questões que vêm com o colonizador, né? E que mesmo esse colonizador saindo daqui, a gente permanece com essas questões muito latentes ainda e problemáticas dentro da nossa sociedade. Só para citar alguns exemplos, né? Então, tem uma área das ciências sociais e humanas que justamente estuda isso, né? Que é o decolonialismo, a ideia da decolonialidade, que é trabalhar justamente para a gente tentar não somente pensar nas independências políticas, mas também numa emancipação epistemológica, na emancipação cultural, que o chamado, né, hemisfério sul ainda precisa resgatar, né? Qual que era a segunda parte da pergunta que agora me esqueci aqui? Só um minuto. Eu fui desenvolvendo aqui a... Isso. Então é isso. Foi respondido. Então é isso daí, né? A gente tem justamente essa necessidade de se pensar, né, o ano da independência do Brasil não acabou com nossos problemas, né? O ano das independências, os processos de emancipação política não acabaram com esses problemas que eu diria que até se acentuam cada vez mais. E aí é uma leitura que a gente precisa fazer, né? Porque em contextos de crise, que é gerado pelo sistema industrial, né? Pelo sistema global, pelo sistema econômico que a gente está inserido, a gente tem essas questões que são problemáticas desde lá do período colonial ainda mais acentuadas, né? É o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo, aquela onda de protestos e a ferrenha, né, oposição, né, que o governo faz, e, enfim, né, levando tropas militares lá para bater na galera lá. Pô, Los Angeles hoje está um caos lá por causa de protestos que geralmente
é muito comum naquela cidade os caras fazerem protestos, né? Já vi protestos lá, já participei de coisa lá da galera simplesmente na rua protestando e a polícia assistindo. Mas num tempo como o que a gente vive hoje, aí a gente tem essa repressão totalmente desmedida. Seria essa então a pergunta. Muito obrigado por responder. Bem, então, Que é isso. o outro grupo conclamamos a participação. Vem a Celine. Boa noite, prof. Boa noite. Eu sou a Celine, eu vim fazer a pergunta. Ok. Eu queria saber se você acredita que a publicidade impulsionada pela Revolução Industrial passou a vender mais do que produtos, como ideias, sonhos, status e identidade? Sim, sim. Eu acho que é nisso que ela se ancora, a publicidade se ancora para justamente operar o que ela faz, né? E aí seja para questões boas ou ruins, né? Não vou entrar nesse mérito exatamente, mas a gente cria uma sociedade que ela é baseada numa ideia de consumo, né? A gente precisa consumir para existir, né? Eu gosto muito de uma reflexão que o agora falecido, recém-falecido Pepe Mujica, né, sempre falava, que era a gente ensinou as pessoas a produzir, ensinou as pessoas a se inserir dentro da sociedade e tal, mas a gente não ensinou as pessoas a ser cidadãos, né? A gente ensinou as pessoas a serem consumidores, né? Então a existência é baseada no consumo. A publicidade ela tem logicamente um papel extremamente importante nisso, né? Seja para fazer com que as pessoas se aprofundem nesse problema, ou seja também fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Porque muita peça publicitária importante é produzida para as pessoas refletirem sobre essas questões também, né? A gente não pode colocar a publicidade como vilão, porque publicidade nada mais é do que um meio para enviar mensagens, né? E aí, obviamente que a mensagem ela pode ser qualquer uma, né? Mas o meio ele é importante, ele consegue fazer com que muita gente entenda. Porque a gente discute essas questões aqui, por exemplo, na universidade, né? Mas é trabalho, por exemplo, de um publicitário fazer com que questões como essa que a gente está fazendo hoje chegar num público mais amplo, né? Que seria, né, o ideal para que as pessoas reflitam. E você acredita que após a Revolução Industrial, ela se tornou uma forma de controlar os desejos mais do que sobre informar situações ou produtos? Acho que sim, né? Cada vez vejam como aquilo que é debatido dentro da publicidade. Eu lembro que eu dava disciplina, quando eu trabalhava aqui, uma das disciplinas que eu dava era a ética, né, na publicidade. E aí a gente refletia sobre isso, né? Como que a publicidade, em alguns momentos, ela pode virar, inclusive, a agenda do que é discutido dentro da sociedade em determinado período, né? Então você tem, por exemplo, eu lembro quando as campanhas publicitárias sobre cerveja, né, tinha muita questão da nudez feminina e tal, essa questão toda. E aí lógico, a sociedade começa a cobrar, mas os próprios publicitários começam a perceber que eles tinham um papel importante nesse processo de tentar mudar um pouco dessa imagem da objetificação da mulher e tal. E a publicidade começa a mudar o tipo de campanha para esse tipo de produto, né? E aí isso vai causar um reflexo importante dentro da sociedade. Então eu lembro das campanhas que acho que era Natura ou Boticário, agora não lembro, que começa a fazer utilizando casais homoafetivos e tal, e que causa todo um debate para dentro da sociedade e que são extremamente importantes de serem feitos, né? Então eu acho que a publicidade ela tem essa função, eu diria até, e de impactar, né? De justamente pensar, né, em como que a sociedade ela pode debater assuntos, né? Essas eram minhas perguntas, prof. Muito obrigada. Valeu, que é isso. Obrigado, Celina. Mais alguém quer fazer algum comentário aí, gente? Alguma questão? Estão muito quietos. Fique à vontade. Mais nada? Bom, gente, então, assim, eu tenho que só agradecer ao professor Vanilton, né, por atender esse
convite aqui nosso participar e acho que foi muito mais do que a gente esperava, né? Essa conversa rendeu quase 60 minutos, que acho que estamos marcando 57 minutos. Então, Vanito, obrigado, tá? Eu sei que não é perfeito, sim, essa questão da gente retratar ou tentar resgatar a história, mas é mais para a gente lançar alguns focos de luz, assim, para que eles próprios vão, né, se sintam compelidos até a buscar um pouco mais e pesquisar sobre o tema ali. Fala, Victor. Não, quero só agradecer mesmo o professor pela presença dele. Realmente, o pessoal do segundo ano realmente estava certo quando eles falaram muito bem do senhor. É um prazer ter o senhor aqui. Foi muito bom, você esclareceu muitas dúvidas que a gente teve. E seria isso mesmo, professor. Muito obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição aí. Para mim, a Uniuv vai ser sempre, né, uma das minhas casas, né? Foi durante 15 anos, acho, ou mais, talvez. E continua sendo um lugar que eu acho, né, que eu tenho bastante carinho aqui pela galera e tal. Valeu, obrigado mesmo. Muito bem, obrigado, Vanilton. Então, obrigado, gente, pela participação ali. Então, a gente se encontra na próxima entrevista ali semana que vem, ok? É isso aí, gente. Obrigado, palmas para vocês, né, e para o professor. Você está ouvindo Gramofone.